Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho de polinômios, que é uma matéria muito tranquila, mas é importante que você saiba um pouco de números complexos. Veja bem, sem muita enrolação, o polinômio também é chamado de função polinomial. E o que isso quer dizer? Significa que é a soma de dois ou mais monômios formados pelo produto entre números e letras. Então ele tem essa forma geral que você pode observar muito bem aqui. Ó. Este a n-1, a n-2, a2, a1, a0, e todos os coeficientes, ou na verdade eu estou te dando o nome, esses camaradas que ficam aqui multiplicando, tá vendo? Ó, pelo produto entre números e letras, esses camaradas que eu estou circulando aqui de vermelho, eles são chamados de coeficientes e eles ficam multiplicando as variáveis que são números complexos representados pela letra x. Então, ó, esses que estão de vermelho são chamados de coeficientes. Coeficiente é um número que acompanha a variável x. Já essas letras x, elas são chamadas de variáveis, por isso que é chamado de função e no caso está em função da letra x. Existe também um expoente. Como você pode observar bem, cada coeficiente multiplica uma variável. Ah, professor, e aqui o a0 não está multiplicando nenhuma variável x. Na verdade, seria o x elevado a zero. E todo número elevado a zero dá 1. Então, 1 vezes a zero, a gente deixa simplesmente o a zero. Note também que cada variável x está elevado a um expoente. E esse expoente ele é um número natural, que é o n-1, o n-2. Então, vamos olhar para um polinômio, como eu tenho aqui para vocês, na forma mais usual de exercícios, que são números com letras. Então, se eu tivesse que dividir esse camarada aí, você veria que este primeiro termo, isso é um termo, também pode receber o nome de monômio. Tá? É um termo ou um monômio. Monômio porque é composto apenas de um termo. Aqui você já tem um segundo e aqui um terceiro. Então, no de baixo, você já tem 1, 2, 3, 4, 5 monômios. Uma outra coisa que eu quero que você repare é que o polinômio ele pode ser completo ou incompleto. Nesse caso, o primeiro aqui, que eu vou chamar de A, ele é um polinômio incompleto. Por que ele é classificado como incompleto? Porque não aparece todos os graus dos seus coeficientes. Veja bem, você tem 2x a quarta, beleza. Depois, menos. Quando não tem número aqui acompanhando a variável, você tem que saber que é 1. 1x ao cubo, ó, grau 4, grau 3, não tem o grau 2. Então, você pode pôr 0x2, não tem o grau 1. 0x1, e o grau 0 apareceu, que é 1. Então, pega e coloca 1, que seria x elevado a zero, mas eu já te mostrei que não precisa pôr. Então, esse polinômio, ele é classificado como um polinômio incompleto. Agora, esse de baixo aqui, que eu vou chamar de b, ele é um polinômio completo, porque aparece todos os graus das suas variáveis. Ó. Grau 4 tem um coeficiente, grau 3 tem um coeficiente 1, grau 2 tem um coeficiente 3, grau 1 tem um coeficiente 6 e grau 0 tem o coeficiente 1. Então, para ser chamado de polinômio completo, é preciso que o coeficiente não seja zero, tá bom? Se o coeficiente de alguma variável for zero, então o polinômio será chamado de incompleto. Bom, seguindo, você pode classificar o polinômio de acordo com a quantidade de termos que ele tiver, ou a quantidade de monômios. É que nem aquela classificação de palavras. Quando a palavra tem apenas uma sílaba, nós dizíamos que era uma monossílaba.
E aqui nós vamos dizer que é um monômio, quando tiver só um termo. É um monômio. Monômio, pus o acento errado aqui. Vou apagar aqui, ó. É um monômio. Agora, quando o nosso polinômio tiver dois monômios, ele é chamado de binômio. Lembra que as palavras, quando eram duas sílabas, duas sílabas, nós não chamávamos de bissílaba, falávamos de sílaba, mas não estaria errado também falar bissílaba. 3 sílabas seria trissílaba, e aqui nós chamamos de trinômio, quando tem 3 termos ou 3 monômios, aí nós damos o nome de trinômio. E a palavra, quando tinha 4 ou mais sílabas, era chamada de polissílaba. É chamada de polissílaba. E aqui na matemática, nós chamamos ele de polinômio. Muito bem. Repara, o grau do polinômio é o maior expoente da variável entre os termos não nulos que o compõem. Se o grau de um polinômio p de x é n, indica-se que gr, que é o grau do polinômio, é n. E este coeficiente não pode ser zero. Por exemplo, quem que é o grau desse polinômio aqui? O grau desse polinômio é 4, porque o maior expoente que apareceu é 4. Agora veja que se eu estivesse somando aí assim mais 0 x à quinta, eu não poderia dizer que o grau desse polinômio é 5, porque o AN, que é este cara coeficiente, ele não pode ser zero. Se isso acontece, é porque some e ele passaria a ser de grau 4. Beleza?